fé, buscando sempre os ensinamentos do Mestre para continuar lutando e vencendo as nossas dificuldades. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê sempre a sua paz. E que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Ok, boa noite, Ferreira, e a todos. Boa noite. Boa É, noite, Ferreira. ele está com o microfone desligado. Nós, fazendo aquela velha recapitulação, né? Estamos no capítulo 3. no capítulo 3. Boa noite a Carmen e a Mari. Parte 2. Capítulo 3, recapitulando, onde André Luiz vai conhecer o centro de mensageiros, conduzido pelo amigo Tobias, que se assemelha a um complexo de prédios universitários, né? E a gente vai ver que ele vai dizer isso aqui, né, se terminar hoje. Universidade do Espírito, né? Das questões do Espírito. Mas André Luiz vai perguntando e detalhando, né? Esmiuçando e detalhando tudo para nós, que era a tarefa dele. E que ele faz aquela pergunta, né? Para que aqueles complexos de prédios, para mandar mensagem, né? Não é para mandar mensagem ali, não é um correio. Parou onde mesmo, Mário? Acredito. Boa noite. Eu estou Boa fazendo um noite. resumo. Boa Olha noite. que perdida. Eu vou Acreditaria. fazer um resumo ainda. Mas Acredito. acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo. Agora fico com Pega uma lápis, caneta não perco sempre aí, pega mais. sempre uma caneta e marca. Fica na mão ao lado, porque aí fica fácil. Então, o centro é preparação não de mensagens, é preparação de mensageiros. Ele utiliza a fala de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, quando Paulo diz assim, aos Coríntios, né, que pedem mais cartas, né? E Paulo vai dizer, né, vocês necessitam de cartas de recomendação para vós? Então ele está dizendo para mim e para Anne, você precisa de uma carta de recomendação? Você sair de lá para cá? Você, Anne, é a carta viva do Evangelho. É isso que Jesus espera. Está lá na segunda carta dos Coríntios de Paulo. É assim que Paulo vai dizer à igreja que ele funda. Ele está em outra região e o povo ia sair pedindo carta de recomendação. Eu vou para tal lugar, para tal lugar. Manda uma carta, Paulo, de recomendação. Olha, Anne e Mário Sérgio estão indo para o Rio de Janeiro. Carta de recomendação. Aí Paulo era meio indignado, né? Vocês precisam de carta de recomendação minha? Mano, não, vocês não precisam. O seu exemplo, o exemplo de vocês dois, a conduta moral, se tornará carta viva do Evangelho. Aí que é o mais difícil. A gente entra na fase da carta de recomendação, né? Que alguém indique a gente. Não, pode ir, acolhe aí, são dois espíritas, enfim. Então Paulo indignado está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. O capítulo ele está usando cartas vivas, eu peguei para explicar a vocês por que ele está usando esse termo. Cartas vivas, vem de Paulo, do apóstolo Paulo. Então vamos lá. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. Todos. Veja que ele mesma hora que ele reduz falando da médio e mediunidade, o trabalho na casa espírita, daqui a pouco ele vai e amplia a visão. Né? Porque o centro de mensageiro não prepara só gente para ser espírita. Prepara para ser servidores, trabalhadores em todas as áreas. O cientista, o inventor, o educador, né? Um político honesto, né? Todas as áreas do planeta. Já que esse centro tem todas as colônias, porque é uma cópia, todas as colônias do planeta, onde preparam as pessoas que vão reencarnar naquela área ali planetária. Então, todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. Seja do entregar pão, doar sopa, tudo. Arrecadar o grupo que vai doar dinheiro, o carro que vai levar, né? Tá chovendo, mas está marcado para ir. Vai. Todo trabalho construtivo, eu peguei logo do mais simples e comum entre nós, né? Que é a caridade material e espiritual também, já que a gente puder escutar aquelas pessoas na fila, orar por elas, a gente une sempre as duas. Todo trabalho construtivo tem as batalhas que eles dizem
Respeito. Boa noite. Boa noite. As incompreensões, quem já citou aqui as incompreensões, Josi já citou que o seu esposo não aceitava. Acho que foi ontem no nosso grupo. São tantos grupos que às vezes até me perco. Né? Então, foi ontem, foi no grupo de ontem. O grupo de ontem a gente estuda a Seara dos Médios. Então, tem as incompreensões quando doava sopa, tem as incompreensões do marido, os filhos a apoiaram. Toda tarefa, seja um cientista como Louis Pasteur, que descobre os germes, os micro-organismos, chacota, gargalhada, Oswaldo Cruz, quando promovendo a higiene no Rio de Janeiro, a biografia dele, as gargalhadas, o povo virou charge de jornal, charge, piadas, porque ninguém acreditava que micro-organismo pudesse causar doença, que a higiene... tem um livro aqui, deve estar aqui de meu filho, A Origem das Cirurgias, né? a Origem das Cirurgias na Terra, Joseph Lister, o inglês, que manda limpar, porque o jaleco do médico, ele não lavava, era um sinal de um grande cirurgião. Ele usava sem lavar e passava o jaleco melado de sangue, ressecado, para o outro. Era chamado Casa dos Horrores. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Meu filho já guardou. Ele faz neuro, ele me emprestou, eu vou ler ainda. Então, aquilo ali, eu só li as primeiras páginas, fico impressionado. Como é que um porcalhão desse... Mas não era a cultura da época. Todo mundo com aquilo ali. Então, até chegar esses Joseph Lister e dizer, a gente tem que lavar o guarda-pó e limpar o chão. O homem foi arrasado na Inglaterra. Foi arrasado. Por quê? Por que você quer lavar? Porque eu acredito, foi antes que esses micro-organismos, na Terra descoberta, causam doenças. Todo mundo caga, esculhambando eles. Então, todo trabalho... Mário, eu já li alguma coisa sobre isso. Ele fez um comparativo entre a enfermagem e os médicos. As pessoas que eram tratadas com as enfermeiras, porque as enfermeiras mantinham a higiene, sobrevivia, mas quando ia para a mão dele, infeccionava. Aí eu já li alguma coisa sobre isso. E foi a partir daí que ele ficou curioso e aí começou a fazer outras... Isso, esse aí. Quem gosta, Medicina dos Horrores. Da inglesa Lindsay Fitzharris, a história de Joseph Lister, o homem que revolucionou o apavorante mundo das cirurgias do século XIX. Best-seller. Não li ainda, meu filho que já leu. Então, é isso, todo trabalho construtivo tem suas batalhas. Aí trazendo, boa noite, Elisângela. Você está no hospital, é? Mas você trabalha no hospital ou está doente? Boa noite. Elisângela. Boa noite. Eu tô vendo você com... Boa noite, eu trabalho no hospital. Pronto, então aqui você indica você para ela a aula. Medicina dos Horrores. A medicina do século XIX. O hospital era chamado de casas de morte. Era assim que era chamado na Inglaterra. Então, trazendo para o espiritismo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite, seja bem-vinda. É porque é Dioga, porque está no nome de minha filha, gente. Viu? Hoje eu estou só estudando, viu? Agradecer a vocês pela oportunidade. Seja bem-vinda. Todos bem-vindos. Muito obrigado. Dioga, Elisângela e todos. Então está no capítulo 3, Dioga. Você tem o livro, Os Mensageiros? Não. Então Não. tá certo, você vai só ouvindo. Então, repetindo, todo trabalho construtivo tem as batalhas que ele diz a respeito. Vou ler o parágrafo, porque é para a gente focar na nossa área. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Então imagine se esses cientistas tivessem desistido. O homem foi chacoalhado, Joseph Lister.
Só porque mandar os porcalhões lavar o guarda-pó. Mas não é, eu tô falando porcalhão, mas era a cultura da época, né? O cientista não podia lavar a coisa. Pegava com as mãos, não usavam luva, né? Não tinha látex, né? Então é todo um processo evolutivo. Mas na nossa área, o que é que ele está dizendo? Chegam as provas, os testemunhos para o médium, para o integrante da casa espírita, seja ele qual for. Aí ele desiste. Ele quer compreensão de todo mundo, né? Seria a mesma coisa de a gente estudar o que nós estudamos no outro grupo ontem, Seara dos Médios. Você lembra, Josi? Que a Emmanuel falou, aquele elencou, botou Jesus como modelo. Jesus só recebeu pedrada, ingratidão de toda gente próxima a ele. Emmanuel coloca lá no capítulo Ante a Mediunidade, capítulo 4, que foi estudado no nosso grupo ontem. Explica isso aqui. Se o mestre recebeu só ingratidão, só cruz nas costas, o discípulo quer o quê? O discípulo quer esperar o quê? Então, se tiver incompreensão dentro de casa, incompreensão no próprio templo espírita, se tiver incompreensão na sociedade, chamando a gente de diabo, necromante, Jesus foi atacado disso tudo. Nós não somos melhores do que ele. Aí o problema é que muita gente recua, muita gente desiste. Por quê? Porque vem aquela ideia ainda de que entrar em uma religião é como entrar nas outras, né? Aquelas que eu lhe prometo o céu, meu bem, e o meu amor também, né? É tudo. Você não pode ter gripe, não pode ter doença, você tem que estar sempre com dinheiro e estar sempre bem, né? No espiritismo é trabalho de renovação interior e de estender as mãos para servir os outros. Acabou. O espiritismo não tem fantasia de dizer que eu vou ter ajuda, porque Deus me cobre de bênçãos. Mas eu tenho que buscar, né, o movimento batei a porta e a porta se abrirá. Há um movimento nisso. Para que a porta se abra, eu preciso me movimentar e bater nela. Ó. É o movimento de renovação interior. É o esforço da nossa parte que a gente tem que fazer. E o céu sempre se abre em dando oportunidade a gente. Mas a maioria recua, né, diante das dificuldades, né, e os revés nas batalhas da vida. Muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Quando você vê aquela coisa, o cara desiste. Kardec colocou lá no livro Obras Póstumas os desertores que ele vai encontrar no mundo espiritual. Algo impressionado considerei. Isso me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados, ó, aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Então, o cientista que criou a lâmpada elétrica dentro de casa, né, aquele Thomas Edison, ele se preparou no mundo espiritual com muito estudo, muito preparo, muita coisa. Quando ele encarna, no momento certo, passa 2 anos tentando, já tinha perdido totalmente os seus patrocinadores, quase todos os seus discípulos o abandonaram, porque aquela ideia era impossível, não poderia haver lâmpada em casa. Desistiram, ficou só 2 com ele. Quando ficou 2, ele cria a lâmpada incandescente, né? Então ele tentou durante 2 anos, tentou trazer, ele tinha uma intuição que ele ia trazer aquilo que está iluminando a gente agora, não mais lâmpada incandescente, no nosso caso, mas ele chegou. E se ele tivesse recuado? Claro que teria outros no futuro, mas ele perdeu a oportunidade de ser o grande inventor, o grande missionário que trouxe da ciência, que trouxe para a gente a lâmpada dentro de casa. É isso que ele está falando. Ele não recuou diante dos revés daquilo da vida. Muito médio, muito trabalhador desiste, né? Nos meus 20 e poucos anos aqui, se eu for botar na cabeça, eu já vi uns mais de 20 que abandonaram mesmo, que começaram junto comigo como aprendiz. Encontro com eles, né? Está sempre aberto para falar, mas vou ler mais um trecho. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas
as simples operações matemáticas? Quer dizer, irmã Dulce não se preparou no mundo espiritual? Mas é óbvio que ela se preparou. Foi ela que bateu na cabeça dela. Estava ela, irmã, 14, 15 anos, olhando na janela, né? Na biografia era muito comum. Ali, o pai dela era médico, olhando a irmã, olhando os meninos, né? 15 anos, 16 anos, os rapazes piscando o olho, né? Aquela irmã Dulce olhando os mendigos. Ela entrava para a cozinha, pegava a comida do pai, feijão, arroz. A irmã botava a mão na cabeça e ela chamava os mendigos. Quando o pai chegava em casa, daquela casa coisa, quem fez isso? Como é que pode? E ela, desde os 15 anos, ela fazia isso. Você acha que ela não se preparou? É óbvio. Foi automático isso? Operações automáticas? Sem preparo nenhum? Que alguém vem com a ideia de descobrir a lâmpada, o outro, na área médica, uma doença, Carlos Chagas mesmo, doença do Chagas. Nossa visão na Terra costuma viciar-se nos círculos dos cultos externos, na atividade religiosa. Ele está focando, né, mais o lado que é o nosso lado, da religião. Cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão, né, aquela posição de ficar ajoelhado, né, orando, não soluciona questões fundamentais do espírito. Nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Então, as pessoas, e nós, se não formos nessa encarnação, já passamos por isso. Basta orar, que o céu manda, que o céu me ajuda. Orar, nós devemos orar, né? Isso é um dever. Vou passar para você, Carmen. Mas devemos arar. Orar, como diria Tolstói, e arar, que é trabalhar. Então, na Terra, ele está dizendo que tem pessoas que acham que vai resolver todos os problemas dela, de desemprego, de uma doença, de um filho drogado, indo para o centro espírita orar, indo para a igreja evangélica, a igreja católica, seja onde for. Acha que tudo se resolve assim, bastando. Mas quais são as questões fundamentais do espírito? Transformação íntima, chamado no espiritismo de reforma moral, reforma íntima. Essa é a faculdade que André Luiz vai trabalhar. Você lembra que ele falou nos capítulos anteriores? O centro é do homem novo. É um curso para o homem novo. Foi isso que a Aniceto falou. É o curso para o não aceito reclamações, interesse pessoal. Aqui não entra. O centro de mensageiros é o curso para o homem e a mulher, né? É genérico. Novo. Então, você vai trabalhar as questões fundamentais do espírito. Desapegar. A mulher não é minha mulher, é minha companheira, minha irmã. Né? O filho não é meu filho, é filho de Deus, mas é meu companheiro. Né? A casa não é minha, porque eu vou deixar. Né? Então, são as questões fundamentais do espírito que ele vai estudar. Diga, Carmen. Hoje para a gente fica até fácil entender determinados conceitos, porque a doutrina espírita ela traz questões que nenhuma outra religião discute. E, de um modo geral, as religiões e as pessoas, quando pensam assim, vou fazer uma novena, vou fazer uma corrente de oração para eu alcançar tal coisa. Aí vai, fica orando aqueles dias e acha que é uma mágica. Por quê? Porque não tem uma noção clara que a vida continua do outro lado. E aí, quando procede assim, ainda é uma mentalidade mesmo da Idade Média, que você vai pedir e vai ser alcançado. Quer dizer, é um passe de mágica. Não demanda você se transformar, não demanda você modificar sua mentalidade, que na realidade é toda uma relação do homem quanto ser humano que está em estágio evolutivo, de crescimento, de evolução, porque a gente só pensa, quer dizer, a gente não, muita gente pensa que a vida é só isso aqui, então, enquanto eu estou aqui, eu vou pedir a divindade superior e vou ter meus pedidos todos atendidos, como se fosse a lâmpada de Aladim.
não tem noção, realmente não tem, mas não tem mesmo, noção da complexidade que é a vida fora da matéria, que é uma vida muito completa. Aí as pessoas estão aqui, não, eu decidi que eu vou ser médico, aí você decidiu aqui mesmo e você envereda pela área da medicina, não sabendo que já foi uma programação lá atrás. Porque essa programação lá atrás, só quem sabe, na verdade, são espíritas ou espiritualistas. Porque o resto não sabe, mas não sabe mesmo. Então, acha que tudo é aqui mesmo. É por isso a dificuldade de entender o que para a gente, não que a gente esteja perfeito caminhando, não, a gente já compreende isso, mas a gente agora está lutando com a gente mesmo para poder modificar as nossas disposições. Agora, a nível de conhecimento, a gente já tem. Peraí, Tereza. Tereza levantou a mão. Eu vou passar para ela. Veja aí, quando ele cita, eu amplio, você falou, nós costumamos na Terra viciar, costuma viciar-se, todos nós, no círculo dos cultos externos, é o que Carmen falou. A promessa, a novena, né? Como se aquilo, eu vou deixar de comer, né? A minha vida, eu não estou tendo mais contratos sendo chamada para show, Daniela Merkel. Por quê? Porque quando eu passo na frente das igrejas, eu não faço mais o pelo sinal. Ninguém está fazendo uma crítica ou um sarcasmo com a fé de ninguém. Mas, isso que José falou, né? Nós não temos mais, o que Carmen falou, nós não temos mais. Né? Será que Deus está me castigando porque eu esqueci, como católico, quando eu passo diante de uma igreja? Ela vai dizer que ela não estava tendo contrato antes da pandemia porque ela esqueceu de fazer o sinal da cruz quando passava. A gente respeita a fé de qualquer um. Mas o que Carmen falou foi com grande propriedade do que está aqui. A gente vicia-se no círculo dos cultos externos, na atividade religiosa. Vira um vício. Tudo que eu tenho. Aí eu vou ampliar para passar para cá. Eu levo para dentro da casa espírita. A casa espírita também tem gente viciada nisso. A primeira oportunidade que o guia chega, ele, meu irmão, minha irmã, né? Dá para você me ajudar nisso? Dá para você me ajudar? É o vício que traz no inconsciente, que Carmen falou com muita propriedade. Somos nós que vivemos na Idade Média e trazemos no nosso inconsciente essa viciação do sentimento. Eu, nessa encarnação, eu não cultuo mais a imagem, não adoro ídolos, né, para ficar fazendo promessa, mas quando o guia chega no centro, eu peço um monte de coisa. É isso? Palavra, Tereza, você. Seguindo aí o que Carmen disse, então, daí, muitos médicos, vamos generalizar só para médico, profissionais de um modo geral, chegam aqui, devido a essa falta de preparo, eu vou ser médico, como Carmen falou aí, vai se resolver aqui. É um péssimo médico ou abandona essa carreira porque, eu quero ser médico, nem estudou, nem pesquisou o que é ser um médico realmente, porque a gente vai fazer uma faculdade, a gente pesquisa aquilo ali, né, para ver se eu tenho me encaixo ali. Então, daí, como ela falou aí, brinca aqui, daqui a pouco, eu quero ser médico. Muitas e cadê o preparo? Por quê? Livro dos Espíritos, né? É pressão da família. Né? Você vê a família de Arsenio, velho, botou ele para estudar medicina, ele nunca teve vocação. Fez medicina, apresentou o canudo ao pai e se tornou político. A vida inteira como político, ele está preparado para isso. Não estou falando aqui lado moral, quem gosta, quem não gosta. Aqui não é político. Estou falando só no momento da personalidade. Estudou medicina, apresentou o canudo ao pai e foi ser político. Mas esse daí, Mário, ainda agiu até correto, porque pelo menos não exerceu a medicina. E o que eu estou vendo agora é uma proliferação enorme das faculdades de medicina, um bocado de gente que está fazendo só pelo status, mas que não tem nenhuma aptidão na área, cometendo loucuras com as vidas. A família de médico, diria assim na biografia, você tem que ser médico. Não tinha vocação. Dia, Josi. Josi? A gente, quando encarna, não tem uma programação? Sim, é isso que está falando. Sim.
Mas essa programação, que eu saiba, não é absoluta. Sim, a programação nunca é absoluta, porque preparar Nada é absoluto. o que é que a gente leu? Preparar Foi. é uma coisa, realizar é outra. Não foi isso? Sim, foi. Você pode entrar em decadência ou você pode entrar em ascensão. Preparar Certo? não significa A preparação, ou seja, se você está preparado para ser médico, né, devido à situação, dizer agora a Covid, você veio preparado para ser médico, mas você quer ir além, você quer ir além e ver aí se a gente vai estudar mais sobre a Covid para a gente achar uma solução. E aí? Né? Aí é uma ascensão. Enquanto as pessoas que só botam o joelho para orar e agradecer na igreja, só agradecer e ir para as ruas, eu acho assim que eu tenho uma passagem de Chico que quando eu penso nessas coisas, eu penso nessa passagem dele que diz assim: Chico passou, foi pro trabalho, tinha umas pessoas jogando bilhar, aquelas bolinhas ali. E aí, tipo, quando voltou, eles continuavam jogando. E aí ele comentou: meu Deus, eu trabalho tanto. E o pessoal fica aí jogando, diz que, mano, imediatamente respondeu a ele assim: antes aí jogando do que arquitetando coisas ruins. Então eu penso muito nisso. Você falou antes orando, né? Antes orando e fazendo essas coisas do que arquitetando coisas ruins. Qual o pensamento mágico que Carmen abordou, né? Você vem de um psicólogo espanhol, de volta trabalha muito, isso me foge muito. Pensamento pré-mágico, pensamento não amadurecido. Aí Carmen falou: nós espíritas não pensamos assim, sabe de nada, inocente. As pessoas ficaram como dirigentes casa espírita. 2 perguntou para mim no dia da tal injeção espiritual. Eu fiquei pasmo, cara. A pessoa, anos, eu lhe faço palestra, você vai levantar a manga da camisa dia e noite? Eu falei: minha filha, se você ver, tem de muriçoca aqui. Se eu levantar o braço aqui, tá a escada desencarnada, perdi meu sangue todo. Não é injeção espiritual. Pelo amor de Deus, é o pensamento mágico. A pessoa dirige um centro espírita, mas esperando que 3,5 milhões, segundo o IBGE, de espíritas, Deus mande a injeção. E os 7 bilhões e pouco vai para o quinto dos infernos. Os outros não são filhos de Deus, não. Só nós que somos protegidos. É o mesmo pensamento de passar o sangue na porta para o cordeiro, a praga não passar do primogênito. O cidadão Carmen detectou bem. Ele está com a mente ainda, não na Idade Média, não. No tempo de Moisés. A mente, o inconsciente dele está lá. Né? Vamos passar o sangue, porque na hora que vem a praga, passa e vai pegar os primogênitos. Espíritas tiraram o caminho da federação, está lá a carta, né? Como é que alguém recebeu mediunicamente de um espírito zombeteiro, fascinador, e que conduziu alguns espíritas que não estudam a doutrina, naturalmente, a ficar esperando a tal da injeção. Não vai tomar sua furada no braço, não. Fica aí esperando a injeção espiritual, que Bezerra vai furar meu braço espiritualmente e esquecer os outros, amando de Deus, só porque eles não são espíritas. Pelo amor de Deus. Vamos ler mais um trecho aqui. Cadê? Em verdade, né? Então ele está falando da contemplação, né? Essa mera adoração à divindade, né? Pensando que isso constitui a máxima edificação. Aí voltando, não tem como passar direto, não é uma crítica, né? Mas a gente tem que abordar o assunto com aquilo que a gente vivencia. As pessoas criticam que o centro espírita não tem jovens. Quantas palestras eu já levei, junto com a direção da casa, de pessoas para tentar atrair jovens. Já colocamos juventude espírita, faz teatro, faz tudo. Mas a casa evangélica, nas neopentecostais, está cheia de jovens. Realmente. Em relação à casa espírita, louvor, todo mundo cantando.
a Jesus, só adorando a Deus. Só adorando. Será que isso soluciona as questões fundamentais daquele espírito reencarnado ali? A pergunta é que eu me faço. Porque sempre, quando as pessoas me perguntam, o raio de luz não tem jovem, realmente, né? Daqui a pouco fecha, que todo mundo com cabelo branco. Então ele está sempre botando coisas para atrair jovens. Tem que botar música, tem que botar bateria, os amigos disseram, tem que botar, porque passei outro dia lá na feirinha, era um pagode de coisas só com música evangélica, a letra. Eu digo, meu Deus do céu, me ajude a pegar logo o ônibus, antes que Jesus quebre até o chão e Maria também. Né? Quebrar até o chão. Porque aí as pessoas querem que a gente traga isso para dentro da casa espírita, aceitando como se fosse uma coxa de retalho. Aí uma casa espírita que vai discernir, abraçando a todos, mas que ali não procede assim, os jovens não ficam. Mas será que só cantar, fazer louvor, soluciona as questões fundamentais daqueles jovens, né? Que são as questões da alma, né? Aquilo que a Carmen falou, compreender a certeza da imortalidade da alma, a lei de causa e efeito. Será que aqueles jovens sabem a lei de causa e efeito nas suas atitudes? Só toda vez cantando, e a casa cheia? Ai, está cheio de jovens. São perguntas que eu me faço. Que eu me faço também, porque eu sou um aprendiz como vocês. Mas ele está dizendo isso aqui, a mera adoração à divindade não vai constituir, né, a máxima edificação, que é a construção da transformação interior. Em verdade, o bom, Mário, é que esses jovens ainda têm muito tempo pela frente. Então, durante esse período que eles estão lá louvando, glorificando, estão longe das drogas, longe do que não é bom, aí vamos esperar a maturidade, que aí ele vai ver. A própria vida vai espetando ele em outros lugares, e ele certamente pode refazer o caminho para aprofundar, né? Para aprofundar. Não que esteja errado, mas buscar um sentido maior. Mas busquei uma pergunta, compartilhar a minha dúvida com o que está aqui. Sim. A genuflexão, que está falando, a adoração ao louvor, não soluciona, a palavra não é minha, do Espírito, não soluciona questões fundamentais do Espírito. Então, esperamos que todo mundo vão amadurecer e vão tentar compreender as questões fundamentais do Espírito. É o que nós estamos buscando cada dia que a gente abre isso aqui. É verdade, né? Aí o que ele vai dizer? Vai reforçar, não está criticando também. É verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. Da novena citada por Carmen, da promessa, do louvor, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. E, incontestavelmente, o Senhor nos considerará suas bênçãos. Está lá na criação, as bênçãos de cima, as águas de baixo. No entanto, todavia, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las, as bênçãos, é dever que nos assiste. Quem é o vaso? O vaso sou eu. É Anne. Porque é a imagem de Paulo, novamente. Nós somos vasos de barro. O Evangelho é a água pura. O Evangelho é a chuva de bênçãos. Adentra a minha mente. E aí, qual é o objetivo? É que ele começa a me limpar. Né? Mas se o vaso não retém a água, ou o vaso está partido, rachado, a bênção é perdida. Eu perco as bênçãos, a oportunidade das bênçãos. É isso que ele está falando aqui. É preciso que eu vou para lá para o semente de luz com as minhas aflições. Há uma chuva de bênçãos na palestra, no passe, na água fluidificada, as terapias da casa espírita. É necessário que o vaso que recebeu as bênçãos aproveite, aproveite quando sair dali. Né? É isso que ele está falando. Cadê? Não parei? É imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que me assiste. Transformação íntima, reforma moral. É isso que ele está falando. Então, eu ouço a palestra, está lá no semente, recebo o passe, os guias me auxiliam, levo a água. Mas qual o dever que me assiste? Transformar
a minha conduta moral. Transformar. Por isso que o Espiritismo é uma doutrina direta, clara. Não é uma doutrina de grosseria, é uma doutrina firme, de clareza. É uma doutrina. Então, a pessoa que chega lá vai dizer 30 anos envolvido no alcoolismo, como eu entreguei isso no livro São da Luz, ele desencarna, ele não está no céu, só porque ele passou a última semana indo para a igreja evangélica ou indo para o centro espírita. O céu que eu falo assim na colônia superior de paz. Porque se ele tem aquele tempo, quem diz isso? O livro Otília, Além da Morte, segundo livro de Evaldo Franco. Está lá a sala. Otília Gonçalves, na Mansão do Caminho. Trabalhadora durante 20 anos na Mansão do Caminho, a primeira junto com o Divaldo. Cuidava de crianças. Ela passa algumas horas, fica. Eu tenho até inveja de falar, acho que é 7 dias ou hora no umbral, numa semana, preso ao corpo. Preso ao corpo. Quando o Divaldo psicografa aquilo, rapaz, eu não vou escrever isso. Divaldo fala isso. Porque se uma trabalhadora de 20 anos no centro ficou presa ao cadáver, Tereza e Sérgio, quando vê, vai dizer que adianta ficar nessa doutrina. Se a outra me propõe o céu, meu bem, e o meu amor também, como diria Alberto Carlos, essa daqui é uma trabalhadora de 20 anos. Fica horas, ou dias, não sei, acho que 14 dias, presa no cadáver, não me recordo também, o livro está lá dentro. 14, de volta você quase se recusa. Aí ela vem, Otília, né, desencarnada, e fala: você esqueceu dos 49? Que eu era do mundo? Ela fala assim mesmo: os outros anos que eu era do mundo, meu filho, a cada um segundo as suas obras. Ela vai dizer: os 19 anos nessa casa foi o benefício para ficar. Ela estava com a irmã Liebe, conhecida como irmã Sheila, ao lado dela, no colo, todos os momentos. Ela não via. E a irmã, intuindo ela para fazer uma prece, ela apavorada, presa no cadáver, os bichos comendo ela, falta de ar, até que ela consegue fazer um Pai Nosso decorado. Aí ela vê aquele vulto, que é a irmã Sheila, tira ela de lá, e ela começa meses depois, anos depois, escrever as cartas que gerou o livro Além da Morte, Divaldo Franco. Mas Divaldo queria recusar, porque esse livro é para tirar a fantasia da nossa cabeça, tirar a fantasia. O estudo é para isso, por isso que a gente se aprofunda, né? E em palestra muitas vezes não diz isso, porque o frequentador não tem capacidade de compreender, se assusta com aquilo ali. Mas Carmen, Ivan, que se aprofunda, não fica na superfície de qualquer assunto, tem capacidade de compreender. Então, os meus 19 anos valeu a pena. Tudo vale a pena. Dei comunicação a uma entidade, que eu não dei completa, estou ainda ajustando a sintonia. Por que no acidente de moto, depois de poucos meses, ele já estava estudando, porque ele doava sangue. Ele me lembrou isso depois que eu dei a comunicação, que eu não consegui, eu pedi desculpa a ele mentalmente na mediúnica e falei que passei o que dava, eu estou me ajustando. Sintonia não se faz, são 2 anos interrompidos, trabalho mediúnico. Faltou você me dizer aos amigos por que é que eu fui socorrido, porque eu sempre fui doador de sangue, embora fui imprudente com o acidente da moto. Então, tudo vale a pena, tudo é válido, mas a cada um segundo as suas obras. E ele continua: não preparamos, pois, neste centro simples postalistas, mas espíritos que se transformam, ele volta ao termo de Paulo, em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos este é o programa de nossa administração espiritual, respondendo aí a Josi. O programa é esse. Então, é a preparação. Agora, entre preparação e a realização, vai uma distância imensa. Entre o desejo e a vontade que faz, há uma distância imensa. Muita gente fica só no desejo e nunca faz nada. Então, ele não está preparando só gente que poste mensagem na internet. Postalista aqui nos carteiros, né? Mas hoje vou postar uma mensagem edificante para o grupo. Isso aí é o que não falta, e é bom. Uma mensagem bonita, uma coisa.
Mas eu não me preparei no mundo espiritual para ser apenas postalista, ficar postando mensagem edificante. Eu me preparei, junto com Tereza e outros, para ser a carta, a mensagem. Por isso que Paulo vai dizer, ele usa 2 vezes esse termo, quando os discípulos da igreja de Coríntios pedem, manda uma carta de recomendação, porque nós vamos viajar. Não vou mandar. Paulo diz assim mesmo. Por carta de recomendação, vocês são as cartas escritas no coração do Evangelho de Jesus, escritas nos exemplos. Ele vai citando, Paulo. Não vou mandar. Sérgio e Ivonete vai para aí, vai para esse centro. São espíritas há 10 anos, 20 anos. Não. As pessoas vão ver o comportamento de Sérgio e Ivonete. A conduta, o exemplo. Não precisa de carta de recomendação. É o nosso exemplo. Então, o que não falta é a gente postando. E é bom, a coisa é boa. Mas a gente não se preparou só para postar. A gente se preparou para agir, atuar. Quem quiser acrescentar aí, vamos ter 15 minutos. Já isso. Diga, Jesus. Diga. Você abriu o microfone. Postar mensagem bonita, linda, é fácil. Alguém manda uma mensagem linda para mim, eu repasso ela. Mas qual é o êxito do repassador que está passando uma coisa que ele não está sentindo? É bonito, mas ele não faz nada, só repassa. O trabalho de Jesus é prática, você tem que se esforçar. É melhor você falar 3, 4 palavras meio embrutecida, que eu falo, mais do seu coração, do que você passar uma mensagem bonita sem conteúdo nenhum. Então, é melhor você passar de você aquilo que você sabe que você tem. Você está dando o que você tem. Aí você vai ficar dando o que você não tem, você está dando o quê? Nada. É melhor o quê? O cara, o que ele está dizendo? Você dá um pão. Aquele que está dando um pão, um ateu, outro exemplo na fala de Jair, um ateu que dá sopa e pão, que ele dá um alimento, e o outro fica postando só mensagem. Quem está mais avançando, o ateu ou aquele? O ateu, lógico. O ateu é trabalhador de Jesus, e o que posta mensagem não é nada. É só não sei nem o que, eu não tenho nem palavra para falar. Quer dizer, é coisa bonita, não é ruim. Mas é melhor do que estar fazendo coisa ruim. É isso. Então, mas é alguma coisa, é um passo para frente, mas não é aquele passo que é necessário, entendeu? É o que está aqui. Então, já isso falou, está aqui. Neste centro, então vai falar agora. Esse centro, não preparamos simples postalistas, mas espíritos que se transformam em cartas vivas de Jesus. Por isso que ele vai dizer que a maioria fracassa. Diga, Ivan. Sim, que se transformem em cartas vivas, mas também que a gente não desmereça uma mensagem, porque uma mensagem ela tem grande relevância em certas fases do indivíduo, entendeu? Mas foi isso que a gente falou. Quando o Jair falou de conteúdo, o Jair falou era de esforço, que a carta, a mensagem não tinha conteúdo. As mensagens têm grande conteúdo. Mas o que o Jailson está interpretando do que está aqui é que mais vale a pena o trabalho, a ação, do que eu ficar no tempo orando e por centro só orar, né? E postando mensagem. A gente vai ver isso no livro Obreiros da Vida Eterna. A mulher 30 anos com bezerra e no umbral. Livro Obreiros da Vida Eterna. E quando vem o fogo, que Ivan lembra sempre, ele sabe esse capítulo de cor, o fogo destruidor, capítulo que é esse capítulo, retira os outros e a mulher espírita com bezerra ficou no umbral. Diga, Anne. Não, só para acrescentar o que Ivan falou, que ele frisou muito bem. Ivan, ajuda muito os outros, faz coisa, é uma alegria para as outras pessoas, mas para o indivíduo que está fazendo não tem quase nada, porque ele não está fazendo nada, está só repassando o que está recebendo. Entendeu? Mas não é uma coisa ruim, não, é uma coisa muito boa. Às vezes uma mensagem ajuda alguém que está no sufoco, que está numa situação difícil, é uma coisa boa. Não é ruim, não. Mas é aquele negócio que eu penso que ainda não é o trabalho que o espírita tem que fazer. Vamos reforçar, passar para cá, meu tempo. A mensagem edificante é sempre boa, quem passa. Sempre boa. Mas qual é o conteúdo do estudo? Ninguém se preparou para ficar só nisso. Diga, Anne.
O que Ivan falou aí, a questão assim, dessas mensagens. Eu gosto muito de ler mensagem. Eu mesmo, quando acordo pela manhã, eu disse, deixa eu ver se tem umas mensagenzinhas aqui. Eu leio as mensagens, acho bonita, né? Então, eu repasso. Eu repasso aquelas mensagens que eu achei linda. Pode não ter servido para mim, mas pode servir para quem vai ler, né? É uma mensagem, não importa. Isso aí não quer dizer que não é um trabalho que você está executando, não. E para mim isso aí é realmente também um trabalho espiritual. Sim. Porque você está passando uma mensagem para beneficiar o outro no momento que ele precisa ler aquela mensagem e que ele precisa até ouvir aquela mensagem. Né? Então, eu acho que isso também envolve ser um trabalho espiritual, sim. Não é questão de trabalho espiritual, não é você só ir para casa, é necessário realmente você, para um centro espírita, trabalhar, dar o que você sabe, seu conhecimento, tudo lá, que não souber, vai limpar a banheira, é alguma coisa que está fazendo. Entendeu? Mas eu acho muito importante, sim, passar uma mensagem também, eu tiro como um trabalho também para mim espiritual. Porque eu estou beneficiando outros. Leia uma mensagem de Emmanuel, quem desejar, esforço e oração. Né? Que ele coloca lá. Então, você postar algo edificante que o outro recebe é sempre bom. Mas voltando para o estudo, conteúdo. Nós não vamos passar 20 e poucos capítulos, como o André Luiz vai passar, só se preparando para postar mensagem. Então, quando não vai postar certos tipos de mensagem, né? Lógico. É isso. Então, leia essa mensagem que não sei o quê, se você passar para 10 pessoas, 5 pessoas, seu sonho vai se realizar. Jesus vai fazer uma magia, uma mágica, não sei o quê, e você vai passando adiante. Eu já passei para 5, será que meu sonho vai ser realizado? Não, lógico que isso aí eu realmente não espero de mim, que eu não passo. É esse o entendimento do livro, já isso falou, você falou, está todo mundo certo. Ninguém vai se preparar só aqui, o tempo todo, quando o André Luiz vai chegar no capítulo, que ele está lá parado, só embevecido, e é o espírito cego, e o Espírito Santo vai ficar aí parado? Você já estudou? São 20 e poucos capítulos até chegar ao centro de Dona Isabel, ao que ele chama a Oficina do Nosso Lar. São 33 capítulos, ele se preparando para chegar ao capítulo 34 na oficina, que é o Centro Espírita, no Nosso Lar, que ele vai aplicar. Faça o quê? Você se preparou. Aí ele aplica um passe, o Espírito volta à visão, ele fica olhando para as mãos, ele vai a gente vai ver. Então é o esforço dele. 33 capítulos. Aí ele encarna. Só para postar. Aí eu concordo com o Jair. Quer dizer, eu me preparei esse tempo todo para ficar postando, repassando. Às vezes nem eu leio. Eu pego e passo. Não. Aquilo é útil? É. Pode salvar uma vida? Pode. Mas ninguém vai passar por um trabalho desse, entrevista com um guia desse. Ir para um centro de mensageiros, se preparar por ano? Não. Quando eu voltar para um espiritual, eu postei um bocado de mensagem para Carmen. Eu postei para Jair, para todo mundo. Sim, faz o quê? Qual o esforço que há nisso? Qual o esforço? Então não está desmerecendo quem passa. Eu também passo mensagem, você recebe. E recebo e passo. Mas. Nesse caso, você já limpou a alma dessa. Você está limpa, viu, Carmen? Tanta mensagem de. Mas o que é bom, o que é bom do estudo é isso aí, porque as coisas, por exemplo, a gente discute, todo mundo está certo, não tem ninguém errado, falando nada errado. Verdade. Agora, as mensagens são lindas, são bonitas, ajudam bastante, mas não é o ideal. Que o Carmen falou, a programação, eu voltar para o mundo espiritual, você mais 5.000 cartas, mensagem, treino. Bom, ele voltei minha boca. Né? Ele falou alguns fracassos ao total, outros fracassos pela metade. Eu entrei naquela do fracasso pela metade. Porque você se preparou para servir em alguma área da humanidade. Então, eu fiquei só louvando, cantando na igreja. Me preparei para isso, sem nenhuma crítica. Me preparei, não sei. Então eu sei que vocês e eu não nos preparamos para isso. Por isso que eu estou na doutrina espírita. Não nos preparou para ficar cantando dentro de centro. Mesmo assim,
Que ninguém vai poder ouvir minha voz, né? É uma expiação. Né? Diga, Ivan. Sérgio, eu acho que tudo isso são questões de fases. O indivíduo que ele vai para a igreja, é como bem falou Carmen, entendeu? É melhor ele estar ali na igreja cantando, louvando, do que estar cá fora. A gente tem que procurar ver esse entendimento. O nosso entendimento é outro, é mais avançado, mas o estágio deles é aquele que está ali, entendeu? Então a gente tem que compreender, buscar compreender essa situação. Tomemos como exemplo uma sala de aula, por exemplo. Para que exemplo melhor do que esse, entendeu? Que nem todos ali estão iguais e nós temos que entender que eles não estão no mesmo nível, entendeu? Eu vejo por esse aspecto. É isso, foi isso que eu falei. Nós não nos preparamos para isso. Isso eu citei. Eles estão lá, mas nós, Floriana Boticário, você, nós não nos preparamos para ficar só passando. Disso eu tenho certeza. Ninguém parou na casa espírita de paraquedas. Nós, absoluta certeza. A gente continue postando nossas mensagens, mas façamos com Emmanuel esforço, mensagem, esforço e oração. Ele vai dizer lá. Ok, já isso, faça a prece aí, que faz tempo que a gente não vê sua barba branca, para lembrar, não Papai Noel, mas lembrar Bezerra de Menezes, que você parece com ele. Abre o microfone. Abre o microfone. Jair. Tudo ajuda na vida. Se você vê uma coisa e associa a outra, aquilo vai receber energia de volta. Grandioso Mestre Jesus, mais uma vez estamos juntos aqui, fazendo o aprendizado espiritual para o melhoramento de cada um de nós. Agradecendo primeiramente a nosso Senhor Jesus Cristo por permitir que a gente possa se encontrar e ter esse bate-papo muito harmônico e grandioso em aprendizado para cada um, onde todos falam o que pensam, falam o que estão sentindo e não tem ninguém errado, todos estão no caminho buscando o aprendizado com nosso Senhor Jesus. Muito agradecido aos companheiros encarnados, aos amigos espirituais, aos mentores que dirigem esse trabalho, que nosso Senhor Jesus Cristo possa iluminar cada um, para que todos possam sempre estar juntos, com harmonia, com amizade e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com muito amor. Muita gratidão a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a família de cada um do grupo, os familiares, os parentes, dos bairros, as cidades, para que receba a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, para proteger nosso planeta de tanta desigualdade sociais, de injustiças, mas nós todos sabemos por que acontece isso. E o aprendizado possa nos engrandecer, não para criticar ninguém, mas para compreender o desentendimento e a desigualdade que cada um tem, enfrenta na vida, porque não é fácil ninguém seguir um caminho de luz, mas criticar o outro é fácil até demais. Então, Deus permita que nosso Senhor Jesus Cristo continue nos iluminando, nos orientando, que os mentores que de cada um possam estar sempre juntos para nos defender do mal, das influências negativas, para que a gente não entre em corrente perniciosa, para que a gente pense só no bem, procure fazer o que nosso Senhor Jesus Cristo implantou na terra. Praticai o amor ao próximo, sem distinguir raça nem cor. Muita gratidão. E nosso Senhor Jesus Cristo abençoe, ilumine a semana e o dia de cada um. Muita paz e muita luz para todos.